Então, o verso para a nossa meditação está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e é o verso 18. Primeira aos Tessalonicenses 5, verso 18. Somente este verso, mais à frente eu vou citar um outro verso da palavra de Deus que está em Filipenses no capítulo 4, mas por enquanto primeira aos Tessalonicenses 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Um verso pequeno, mas um verso que traz muitas lições para nós. Muitos são os benefícios que podemos tirar quando nós meditamos neste verso. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta primeira carta aos Tessalonicenses, um tempo depois de ter saído de lá de Tessalônica, fugido, perseguido por aqueles que perseguiam o evangelho. E ele fugiu para Bereia, encontrou seus cooperadores mais à frente, ele foi para Atenas, encontrou-os em Corinto depois, e ele escreve aos Tessalonicenses mais tarde. Esta é a primeira carta e aproximadamente 6 meses depois ele escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses com este objetivo de primeiramente agradecer a Deus pela vida deles. Isto fica bem claro aqui. Depois também para dar a eles algumas orientações. E nós vamos pegar este verso 18, apenas este verso 18, para tirarmos algumas lições para a nossa vida. Eu já citei uma vez, mas vou citar novamente. 1 aos Tessalonicenses 5, verso 18. Nós lemos assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradecimento. Hoje, como é um dia especial de agradecimento pelas mães, nossas mães, agradecimento a Deus e também agradecimento a elas pelo cuidado, pelo ensino, pela dedicação, por tudo que ela fez e ainda faz por nós, né? Tanto os pequenininhos como os já grandinhos, né? Nós temos muito que agradecer a nossas mães. Motivos para agradecer. Este é um motivo bem especial, mas vamos falar um pouco aí sobre os benefícios da gratidão. Gratidão rima com água com limão, né? Minha garganta precisa disso. Bem, o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja em Tessalônica a ser grata em todas as circunstâncias. Ele diz que é da vontade de Deus que seja assim. Agora, eu vou falando aqui, os irmãos vão brincando aí, eu estou vendo. Na verdade, eu já falei de propósito por causa das brincadeiras que estão rolando aí ao lado, né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, vejam que ele é exemplo do que ele ensina. Então, o apóstolo Paulo é exemplo do que ele mesmo ensina. O que ele diz lá, já no verso 2, o primeiro verso
É aquele verso onde ele está se apresentando, saudando a igreja. Então, são as palavras iniciais de saudação. Ele diz lá: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a saudação que Paulo faz àquela igreja. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 2, ou seja, praticamente depois da saudação, o primeiro verso. O que Paulo faz? Ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Ele está falando aqui no plural, porque nós lemos aqui no primeiro verso que é Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano é Silas. Então, Paulo, Silas e Timóteo são os autores desta carta, claro que na liderança de Paulo. Então, este verso 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, logo de cara ele já dá o exemplo do agradecimento. Então ele diz: sempre damos graças. Não é de vez em quando, não é, lembrei, é sempre. Ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. E ele ensina a cada um de nós a agradecer pela vida uns dos outros. Olha aí Paulo nos ensinando. Paulo ensinando de uma forma bem direta também os pastores a darem graças a Deus por suas igrejas, né? Por aqueles que são por eles liderados, confiados por Jesus às suas mãos. Então, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Isso está no capítulo 1. No capítulo 2, também aqui da carta primeira de Paulo aos Tessalonicenses, mais um exemplo. Ele diz lá, capítulo 2, verso 13. Por enquanto, nós só estamos falando um pouco dos agradecimentos de Paulo nesta pequena carta, para vermos como ele pratica aquilo que ele ensina. Então, ele diz lá: também agradecemos a Deus sem cessar. E olhem, irmãos, a ênfase que Paulo dá. Também agradecemos a Deus, estamos falando sobre gratidão, sobre coração grato, sobre sermos agradecidos a Deus e uns aos outros. Ele diz: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Irmãos, como eu quero que esta seja também uma oração minha, um motivo meu de agradecimento a Deus pelos irmãos. Nós estudamos bastante a palavra de Deus, nós pregamos bastante a palavra de Deus. O resultado é que cada um que estuda conosco, cada um que ouve, tem a sua vida transformada, tem uma vida de testemunho. Aquilo que Paulo agradece, também quero agradecer a Deus. Então, ele diz: também agradecemos a Deus sem cessar. Então, vocês que estão ouvindo, além de ouvirem, coloquem em prática a palavra de Deus nas suas vidas. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, Paulo tinha esse agradecimento a dar, porque ele via a vida transformada dos Tessalonicenses. Leiam essa carta e vocês vão perceber como eles eram uma igreja a ser imitada. Que nossa igreja também seja uma igreja a ser imitada. E em muitos,
em muitas áreas, nós somos, sim, uma igreja a ser imitada, na comunhão, na união, na simplicidade, né, neste coração aberto para receber as pessoas, que sejamos em todas as áreas de nossa vida, uma igreja a ser imitada por outras igrejas, por pessoas que nos veem. Amém? Mas este é mais um dos agradecimentos de Paulo, um exemplo que ele nos deixa aqui. Agora, no capítulo 3, percebam, capítulo 1, capítulo 2, agora capítulo 3, Paulo também deixa algo relacionado a agradecimento aqui, e é o seu empenho e preocupação mostrado nessa carta, no sentido de ser suficientemente grato a Deus. Ele está preocupado com isso. Ele quer ser suficientemente grato a Deus pela bênção que os tessalonicenses são, pela alegria deles na sua vida. Está lá em 1 Tessalonicenses 3, verso 9. Como podemos ser, ele e os seus cooperadores ali, Silvano e Timóteo, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, de Deus, por causa de vocês? Então percebam, o apóstolo Paulo era alguém que enxergava aquela igreja, enxergava a bênção que eles eram, se alegrava por isso e agradecia a Deus por aquela igreja. Apenas esses exemplos de agradecimentos do apóstolo Paulo na mesma carta que nós estamos aqui escolhendo para a nossa reflexão, para a nossa meditação, exemplos vivos do apóstolo Paulo. Mas voltando ao texto base, então, 1 aos Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias. Este é o ensino que nós estamos recebendo nesta noite. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Somente este verso, vamos trabalhar este verso neste momento. Então, primeiro, deem graças, agradeçam, sejam agradecidos, gratidão. Pratiquemos a gratidão nas nossas vidas. Primeira lição. Segunda lição, em todas as circunstâncias. Em todos os momentos. Nos momentos difíceis também. Nos momentos de dor também. Momentos de sofrimento, momentos de dor, eles servem muitas vezes para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós amadureçamos. Então nós devemos agradecer a Deus por todas as circunstâncias, inclusive as situações difíceis. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, verso 9, lembrem-se, carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 9, nós aprendemos com aquele escritor bíblico que a humanidade de Jesus foi aperfeiçoada pelo sofrimento. Então percebam, não é apenas os motivos de alegria, os motivos bons que nós devemos agradecer a Deus. Então, 1, deem graças a Deus. 2, em todas as circunstâncias, inclusive aquelas circunstâncias desagradáveis. Isso não significa que nós devemos gostar da dor, nós não devemos gostar do sofrimento, nós devemos simplesmente enxergar os benefícios que podemos tirar desses momentos, apesar deles serem desagradáveis. Não devemos,
procurar a dor, não devemos procurar o sofrimento, mas quando elas acontecerem nas nossas vidas, devemos ser agradecidos, porque nós vamos ter lições a serem tiradas dali. Ora, pelos momentos alegres, pelas bênçãos, nós nem precisamos gastar aqui tempo falando que são motivos de agradecimento. Embora haja pessoas que não agradecem nunca, não enxergam nem os bons momentos das suas vidas, as bênçãos derramadas por Deus nas suas vidas. Por isso, primeira lição, deem graças. Segunda, em todas as circunstâncias. Terceiro, porque é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós demos graças. É da vontade de Deus que sejamos agradecidos. É da vontade de Deus que sejamos agradecidos em todas as circunstâncias. É da vontade de Deus. Eu vou pular para o quarto e depois eu volto nesse terceiro ponto para nós falarmos um pouco sobre o porquê da vontade de Deus que nós sejamos agradecidos. Então, o quarto é da vontade de Deus em Cristo Jesus. É da vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Ora, em Cristo Jesus por quê? Porque tudo nós temos em Cristo Jesus. Ele é o mediador entre nós e Deus. E nele nós conquistamos todas as coisas. Nossas vitórias, nós as conquistamos em Cristo. Por sua graça, por sua misericórdia, nós somos, inclusive, mais que vencedores. Este é o quarto ponto. Agora vamos voltar para o terceiro. É a vontade de Deus para vocês, que vocês sejam agradecidos em todas as circunstâncias, que nós sejamos agradecidos em todas as circunstâncias. Então vamos pensar um pouco nesse terceiro ponto. Por quê? Por que é da vontade de Deus que nós sejamos agradecidos em todas as circunstâncias em Cristo Jesus? Vejamos o que há por trás da prática da gratidão. Vejamos que benefícios nós trazemos em ser gratos. Sabe por quê? Porque Deus quer o melhor para seus filhos. E ser grato é o melhor para nós. Ser grato é o melhor para você. Vamos entender um pouquinho disso aqui. O que a ciência diz sobre isso? A neurociência, um campo aí da ciência que estuda sistema nervoso, o cérebro, ela nos traz algumas respostas. Vejam como a ciência depõe a favor da Bíblia neste assunto. Então, o que acontece no nosso organismo quando agradecemos? O que acontece no seu organismo quando você agradece? E esta é uma constatação científica. Então, primeiro, e aqui nós vamos ouvir e entender assim de uma forma sintética, porque nós não somos especialistas no assunto. Basta aqui nós entendermos que a ciência comprova aquilo que ela nem precisaria comprovar, porque nós cremos na palavra de Deus, mas está aí, né? Um fato muito interessante. A ciência comprova o benefício da gratidão nas nossas vidas. Então, o que acontece quando nós agradecemos? O que acontece no nosso organismo? Nós ativamos o sistema de recompensa do cérebro através da liberação do neurotransmissor chamado dopamina. Entenderam tudo? Vou fazer uma prova depois. Então, no nosso organismo há uma ativação do sistema de recompensa do cérebro através desse neurotransmissor. Neurotransmissores são moléculas. Este específico chamado dopamina, ele aumenta a sensação de prazer. Nós nos sentimos bem quando agradecemos. A molécula aí, né? O neurotransmissor responsável por isso, ele é chamado de dopamina.
E qual que é a função da dopamina, então? Apenas rápido aqui para termos esta esparsa noção. Eu estou colando, é claro, já pesquisei e estou passando aqui para os irmãos. A dopamina é um neurotransmissor e neurotransmissores, como eu já falei, são moléculas. Ela é um neurotransmissor, tem a ver com o nosso sistema nervoso, né? Que atua em diversas regiões do cérebro e a sua ação influencia as nossas emoções. Então, quando você agradece, esta ação de agradecer, a dopamina faz o que lá no seu organismo neste momento? Influencia nossas emoções. A dopamina também influencia o aprendizado, humor e atenção. Além disso, a dopamina atua controlando o sistema motor e a sua deficiência por afetar os movimentos. Bem, uma das principais, e é essa parte que nos interessa mais aqui nesse assunto, uma das principais características da dopamina está em sua ação no chamado sistema de recompensa. Lembra-se que nós falamos no início? Quando nós agradecemos, nós ativamos o sistema de recompensa do cérebro. Então, uma das principais características da dopamina está em sua ação no chamado sistema de recompensa. Ao realizar determinadas atividades, a gratidão é uma delas, como beber quando se tem sede, a área tegmental do cérebro recebe os estímulos e ocorre a liberação de dopamina em determinadas regiões do cérebro, dando a sensação de prazer. Resumindo, quando nós agradecemos, a dopamina age no nosso organismo, nos dando uma sensação de alegria, de prazer, em virtude da gratidão. Constatado pela ciência aquilo que é da vontade de Deus que nós façamos, agradecer em todas as circunstâncias. Mas o que mais a ciência constata? Por outra via neural, ou seja, outros neurotransmissores, né? A glândula pituitária, agora, esta glândula pituitária, ela estimula o hipotálamo, uma região do nosso cérebro aí, tamanho de uma amêndoa, mais ou menos, segundo o que eu pesquisei. Essa glândula pituitária estimula o hipotálamo a produzir e liberar a ocitocina. Ocitocina na corrente sanguínea. Irmãos, nós somos muito, sabe o quê? Química, a nossa parte física, biológica, nós somos movidos aqui, olha, tem potássio, tem sódio, tem tudo isso na nossa composição para nós estarmos vivos, tudo isso contribui para a nossa vida. E percebam como, inclusive, essa parte química age nas nossas vidas no emocional. Então, percebam, a ocitocina é jogada na corrente sanguínea, e aí o que acontece? Qual que é o resultado disso? Redução de ansiedade. Quando você é uma pessoa agradecida, quando você dá valor à gratidão, olha o que a ciência comprova em nossas vidas. O resultado é redução de ansiedade, redução de medos, angústias e sentimento de raiva. Pessoas mais agradecidas, elas são menos raivosas, são menos dadas à ira, são pessoas mais amáveis, porque o que a ocitocina faz é estimular a tranquilidade, o afeto, a empatia pelas pessoas. Empatia é aquela capacidade de sentir o que o outro sente, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gratidão, ela age no nosso organismo através
aí estimulando o nosso organismo, inclusive nesse sentido aí. Então percebam, e isto é uma comprovação científica aquilo que nós temos na Bíblia. E daqui a pouco, para encerrar, porque o nosso tempo ele é muito rápido, nós vamos ler mais um verso bíblico onde isto vai ficar bem mais claro ainda. Bem, as pessoas que praticam a gratidão, portanto, elas são mais otimistas, e isto é a ciência que está comprovando. São mais satisfeitas com a vida, têm mais vitalidade, mais força, mais vontade, são mais saudáveis. Percebam, então, o oposto aí entre reclamar, murmurar, desconfiar de tudo, não acreditar em nada. Se você leva a sua vida desta forma, você está contribuindo para o mau funcionamento do seu organismo. Você está contribuindo para alimentar o medo, para alimentar a ansiedade, a insegurança. Percebam como a palavra de Deus é realmente aquilo que nós devemos ler, estudar e aplicar nas nossas vidas. Nosso cérebro, e aqui, para que a gente pense um pouco, ele só consegue desenvolver um tipo de sentimento de cada vez. Aqui, na questão aí de sentimentos muito diferentes. Então, o que acontece? Ou nós escolhemos, por exemplo, a amargura ou a gratidão. E nós vamos, de acordo com o que nós escolhemos, nós vamos sentir só uma dessas coisas. Então fica aqui aquela pergunta: que sentimento você escolhe? Que sentimento eu escolho? Um diretor comercial da empresa que eu trabalho, ele gosta de dar um exemplo. Eu vou colocar esse copo aqui, encher um pouquinho mais. Faz parte. Este copo é um copo meio cheio ou meio vazio? O diretor comercial da empresa que eu trabalho, ele se chama Marcelo, gosta muito de palavras relacionadas à motivação, exatamente por ser da área comercial. Ele gosta muito de dar esse exemplo. Pessoal, não enxerguem a parte vazia do copo, enxerguem a parte cheia. A pessoa que aplica gratidão na sua vida vai falar que esse copo é meio cheio. Era, né? Uma aplicação prática para nós pensarmos o que nós escolhemos. Qual é a nossa tendência? Então, deem graças em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Há um outro verso, aliás, 2 versos, estão lá em Filipenses capítulo 4. São os versos 6 e 7. Daqui a gente já está partindo para o encerramento. Filipenses 4, versos 6 e 7. Eles nos ajudam a explicar por que é da vontade de Deus que você e eu sejamos agradecidos em todas as circunstâncias. Lembrem-se, este é o nosso item 3. São só 4, tá? E o 4 eu já falei, voltei para o 3 para explicar por que é da vontade de Deus que nós demos graça em todas as circunstâncias. Por que é da vontade de Deus? Ora, porque Ele quer o melhor para nós, e aqui nós vimos na ciência os benefícios de sermos agradecidos. Agora voltemos à palavra de Deus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não sei se você já tinha lido esses versos com esta visão, com este entendimento, mas percebam, os versos dizem assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Tínhamos visto lá pela ciência que nós podemos viver ansiosos ou não.
Lembram-se do que tínhamos falado? O resultado de ser agradecido é redução de ansiedade. A ciência falou sobre isso. Resultado de ser agradecido é redução da ansiedade, medos, essas coisas que nós havíamos citado. Não andem ansiosos por coisa alguma. Devemos agradecer em todas as circunstâncias e não ser ansiosos por coisa alguma. Mas como é que eu consigo não ser ansioso por coisa alguma? O agradecimento é uma das respostas. E a outra é a oração. Então veja lá, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. E o que significa tudo? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, oração e súplicas, com ação de graças, ou seja, dispostos a agradecer, coração agradecido, mesmo nos momentos difíceis, mesmo na dificuldade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é o antídoto contra a ansiedade? Apresentar nossos pedidos a Deus com oração e súplicas e ação de graças em tudo. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. Esta é a receita que o mesmo apóstolo Paulo, que aprendeu de Jesus, passa para cada um de nós. Ele aprendeu através do Espírito Santo, Jesus, e passa para nós este ensino, Filipenses 4, versos 6 e 7, quando ele escreve agora lá a igreja que estava em Filipos. Qual que é o resultado? Olha como combina com o que nós vimos na ciência. O verso 7 diz: se nós fizermos isso, se nós em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, sem ação de graças não adianta, só oração e súplicas, mas continuando a murmurar, só oração e súplicas, mas continuando com o coração fechado, só oração e súplicas, apresentar nossos pedidos a Deus, mas não ter disposição e não enxergar tudo aquilo que Deus já fez e faz por nós, não resolve, não traz paz ao coração. Não diminui a ansiedade, não diminui o medo, não nos faz pessoas otimistas, não nos faz pessoas fervorosas. É oração e ação de graças. Então percebam, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento. Não é uma paz que nós sequer entendemos, não é uma paz que o mundo explica, é a paz de Deus que excede todo entendimento, é a paz de Deus que supera, suplanta a ansiedade, suplanta o medo, suplanta a angústia. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês, mais uma vez aqui, olha, em Cristo Jesus, porque tudo, irmãos, é em Cristo Jesus, porque foi Ele que conquistou tudo isso para nós. Nesses momentos de isolamento, quer vencer a ansiedade, quer vencer a aflição, apresente a Deus os seus pedidos com oração e súplica e com ação de graças. Aproveite, de repente, o tempo que você pode ter a mais. Aproveite as experiências deste momento que o mundo nunca pensou em passar. Agradeça a Deus que está no controle de todas as coisas. O resultado é a paz que excede todo entendimento, guardando o coração, e na Bíblia nós já estudamos sobre isso. Coração é todo ser,
é emoção, é raciocínio, é pensamento, é espírito, é todo o nosso ser. Para reforçar aqui, parece que o apóstolo Paulo aqui, na verdade, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está nos dando uma dica lá para a ciência. Coração e mente. Sabe aquilo que está no nosso cérebro e que é desenvolvido para que nós tenhamos paz? É uma operação que cumpre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós obedecemos ao Senhor e somos agradecidos. No nosso organismo, de repente começando aqui, mas descendo para toda a nossa emoção e espírito, nós desfrutamos paz. A paz que excede todo entendimento. Então, quando eu falava lá que o nosso cérebro ele não consegue sentir duas coisas ao mesmo tempo, ele não consegue acomodar duas coisas ao mesmo tempo no que diz respeito a sentimentos. Ou você está ansioso ou você está em paz. Não dá para experimentar as duas coisas ao mesmo tempo. O que você escolhe? Ansiedade ou paz? Agradecer em todas as circunstâncias e, em virtude disto, que é a vontade de Deus, desfrutar de paz ou não obedecer à palavra de Deus, não aplicá-la na sua vida e continuar com a ansiedade, continuar com a inquietação, continuar com o medo, continuar com a angústia. O que você prefere? É a palavra de Deus nos ensinando. Em tudo agradeça a Deus. Em tudo dai graças. Em todas as circunstâncias, deem graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O resultado, quando nós agradecemos, não há murmuração, não há reclamação, não há desconfiança, não há ansiedade. O resultado é paz no coração e na mente. Por isso Deus quer que agradeçamos em todas as circunstâncias. Hoje, dia especial, com mais força ainda, com mais vontade ainda, vamos agradecer a Deus pela mãe que Ele nos deu, pelo cuidado que Ele teve conosco. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ter mãe, ainda assim você tem motivo para agradecer a sua vida hoje. O que Deus permitiu que você fosse hoje. O fato de você conhecer a Deus hoje. A oportunidade que você tem de entregar sua vida a Cristo, se você ainda não fez isto hoje. Motivos de agradecimento? Todos. Motivos para agradecer? Todos. Todos são motivos para agradecer. Muitos não são agradáveis, mas trazem lição para as nossas vidas. Nós somos fortalecidos, nós amadurecemos, porque o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. No momento da aflição, Ele está conosco. Ele nos revigora. Ele retira de nós a ansiedade. Ele age no nosso organismo quando nós obedecemos a sua palavra e nos faz enfrentar melhor todas as situações. Para terminar, de todos esses motivos para agradecer, hoje é o Dia das Mães. Então, Deus abençoe cada uma das mães que estão juntamente conosco, cultuando a Deus neste momento. Deus derrame suas ricas bênçãos nas suas vidas, continue a dar-lhes sabedoria, continue a fazer de vocês um vaso de bênção, continue a fazer de vocês exemplo para cada um de nós. Agradecemos muito a Deus por este dia, o Dia das Mães, agradecemos pelas nossas mães, oramos por elas, continuemos a orar. Então, nós poderíamos até fazer assim. Isto é sugestão importante para o nosso caminhar na vida cristã. Lembram-se que eu trouxe alguns domingos atrás uma orientação no sentido de que quando você for para a cama, você for dormir, antes de fazer isso, faça um balanço do seu dia. Você vai fazer um balanço do seu dia, vai colocar diante de Deus aquelas coisas
que você reprovou, você viu que não foram boas, pedir perdão a Ele. Vai ter oportunidade, inclusive, no dia seguinte de consertar aquilo. Vai, portanto, pedir perdão a Deus e Ele perdoa, vai se reconciliar com Ele nessas questões, vai dormir em paz, vai ali, né, fazer uma apuração, resultado de ganhos e perdas na sua vida em relação ao seu dia, vai dormir em paz, no outro dia começar tudo de novo. Agora vai uma outra orientação aqui. Pratique o agradecimento. Escolha cada dia um motivo para agradecer. Claro que você pode ir repetindo os agradecimentos anteriores, mas vai chegar um momento que você não vai ter tempo de fazer tudo isso. Então, agradeça pelo agradecimento do dia anterior, inclua mais um, mas vá agradecendo. Crie este hábito e tenha um coração agradecido. Isto faz bem para nós, é a própria palavra de Deus que assim nos ensina. Vocês imaginam Jesus reclamão? Jesus lamentando por tudo? Jesus fala, ah, pai, não era para ser assim. Vocês imaginam? Não, claro que não. Ele é o príncipe da paz. Por quê? Coração agradecido. E ele nos ensina também isso hoje. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs que estiveram aqui conosco.